O ambiente aquático, como o dessa lagoa, abriga muitos organismos. Dentre eles estão seres diminutos, como os que podemos ver nessas imagens. Esses organismos e outros que não conseguimos ver a olho nu podem ser estudados com o auxílio de um microscópio. Vamos penetrar no universo desses pequenos seres e conhecer um pouco sobre um grupo muito abundante e diversificado, os ciliados. Os ciliados são unicelulares eucariontes que possuem cílios no corpo, em pelo menos uma fase de seu ciclo de vida. O batimento ciliar propicia a locomoção e, em algumas espécies, colabora também com a obtenção de alimento. Os cílios podem ser simples ou então organizados em conjuntos que dão origens aos chamados cílios compostos. Vamos analisar alguns ciliados comuns em água doce, ao mesmo tempo em que comentamos algumas das características desse grupo de organismos. A maior parte das espécies de ciliados é formada por indivíduos que se deslocam ativamente no meio, como acontece com o paramécio. Nos paramécios, a locomoção decorre da atuação de cílios simples. Estes se distribuem por toda a célula, como podemos visualizar melhor nesta foto obtida ao microscópio eletrônico de varredura. Durante seu deslocamento, o paramécio pode encontrar um obstáculo. Ele nada para trás por reversão do batimento ciliar e depois para frente, repetindo esse comportamento até transpor o obstáculo. Muitos ciliados são suspensívoros, ou seja, alimentam-se de partículas em suspensão na água. Nos paramécios, cílios simples localizados em uma depressão do corpo chamada sulco oral conduzem o alimento para uma depressão ainda mais profunda na célula. Nesta, existem cílios compostos, como é o caso dos que formam uma estrutura especial chamada penículo. Com batimento vigoroso, os cílios compostos encaminham o alimento para ingestão. Ao contrário do paramécio que nada livremente no meio, esse outro ciliado suspensívoro, o stentor, pode se fixar ao substrato permanecendo assim por longos períodos. Indivíduos dessa espécie de stentor possuem coloração azul devido a um pigmento exclusivo chamado stentorina. Esse pigmento informa a esses ciliados a presença de luz e essa informação faz com que eles se desloquem para locais mais sombreados, onde preferem viver. Nas diferentes espécies de stentor, cílios compostos promovem fortes correntes de água em direção ao corpo e filtram o alimento em suspensão. Esse alimento é encaminhado também por ação ciliar para ser ingerido. Em todos os ciliados, a ingestão do alimento ocorre através de um local determinado da célula, que, na maioria dos casos, corresponde ao citóstoma, ou boca celular. No interior da célula, o alimento fica contido em vacúolos digestivos, onde ocorrerá a digestão. Esses vacúolos são arrastados pelo movimento do citoplasma, e o alimento digerido é distribuído pela célula. Concluído o processo, os resíduos não digeridos ou não assimilados são eliminados através de um local específico na célula, o citoprócto ou ano celular. Vacúolos contráteis, estruturas que eliminam o excesso de água que penetra por osmose na célula, são comuns em todos os unicelulares eucariontes que vivem em água doce. Esses vacúolos são fundamentais para o controle da quantidade de água na célula. A forma e o número de vacúolos contráteis varia de acordo com a espécie. No stentor, esses vacúolos têm forma arredondada, enquanto que no paramécio, esses vacúolos têm aspecto estrelado e pulsam alternadamente. Assim como o citóstomo e o citoprócto, cada vacúolo e seu poro têm posição fixa na célula. Isso está relacionado a uma outra característica de todos os ciliados, a película. Esta restringe os pontos por onde podem ocorrer a entrada e saída de substância na célula. Analisando um setor do corpo de um paramécio para podermos entender o que é a película, e com o recurso de um esquema feito com base no que se observa ao microscópio eletrônico, podemos observar que a membrana plasmática reveste todo o corpo do ciliado, inclusive cada um dos cílios. Esses se originam de corpúsculos basais, que são centríolos modificados. Um sistema de alvéolos membranosos e várias estruturas filamentosas de natureza proteica ocorrem associados à face interna da membrana plasmática. Além deles, existem estruturas especiais, chamadas extrusomos, que acumulam certas substâncias,
liberadas da célula quando há estímulo. Dependendo do tipo de substância presente nos extrusomos, eles recebem nomes especiais. Todo esse conjunto associado à membrana plasmática corresponde à película. Apesar de dar forma mais constante à célula, a película possui elasticidade, especialmente acentuada em algumas espécies. Nos paramécios ocorre um tipo de extrusomo chamado tricocisto. Sob estímulo, esses tricocistos são descarregados de forma muito rápida, originando longos filamentos ao redor da célula. Possivelmente, os tricocistos servem como arma de defesa contra pequenos predadores. Essa foto tirada ao microscópio eletrônico de varredura mostra um paramécio com muitos tricocistos descarregados. E aqui um detalhe da extremidade pontiaguda de um deles. Esse curioso ciliado possui corpo achatado dorso-ventralmente. Os cílios não recobrem todo o corpo e se organizam em cílios compostos, como os cirros. Estes são especialmente longos na face ventral do corpo, e com eles, esse ciliado se desloca agilmente sobre os diferentes substratos. Outros tipos de cílios compostos localizados na região ventral desse ciliado batem vigorosamente, criando uma corrente de água que traz partículas em suspensão. Depois de filtradas, elas são ingeridas através do citóstoma. Com o auxílio do microscópio eletrônico de varredura, podemos observar melhor a estrutura do corpo desse ciliado. Em vista dorsal, podemos notar fileiras de cirros diminutos e, em vista ventral, os longos cirros usados no deslocamento, além dos cílios compostos envolvidos com a obtenção do alimento. Ao contrário da maioria dos ciliados, as vorticelas vivem fixas ao substrato a maior parte de sua vida. Quando fixas, restringem seus movimentos a um vai e vem dentro dos limites impostos por seus enormes pedúnculos. Filamentos contráteis presentes no interior dessas estruturas tubulares garantem os movimentos bruscos que presenciamos. Eventualmente, no entanto, as vorticelas podem abandonar seus pedúnculos e nadar livremente em busca de outros locais para viver. Os cílios nesses protistas estão concentrados em umas poucas partes do corpo, como pode-se notar nessa foto obtida ao microscópio eletrônico de varredura. Nessa região mais ampla, cílios especiais são responsáveis por produzir as correntes de água que vemos passando pela célula e por filtrar as partículas presentes nessa corrente, conduzindo-as até o citóstoma. Existem ciliados suspensívoros que são coloniais, como o que estamos vendo. Além dos ciliados suspensívoros, existem muitos que se alimentam de outros organismos e são considerados predadores. É o caso do Dileptus. Ele captura suas presas com a extremidade anterior da célula que é muito alongada. Nessa região, existem extrusomos chamados toxicistos. Ao tocar o corpo da vítima, os toxicistos liberam toxinas que podem imobilizar a presa ou provocar ruptura de sua célula. Quando imobilizada, a presa é ingerida inteira, havendo grande dilatação do citóstoma. Quando ocorre apenas ruptura da célula, o Dileptus ingere a porção do citoplasma que extravasou. A voracidade desses ciliados pode ser conferida pela presença de numerosos vacúolos digestivos no citoplasma. A lacrimária é outro ciliado predador. Ela possui a região anterior da célula muito alongada, em cuja extremidade está o citóstoma. Esses organismos podem modificar muito o formato do corpo, pois neles a película é especialmente elástica. As estriações que vemos na célula são consideradas ornamentações da película. Nesse ciliado predador, o cóleps, a película é mais rígida e muito ornamentada. O batimento dos cílios nesses organismos faz com que eles girem como peões, com o citóstoma em contato com a célula da presa, que neste caso é um paramécio. Dentre os ciliados existem representantes que se alimentam apenas de algas filamentosas. Essas algas são ingeridas inteiras ou em pedaços. À medida que isso acontece, a alga fica contida no enorme vacúolo digestivo que se forma. Ao ingerir o filamento, o ciliado pode apresentar grande deformação de seu corpo, que não se rompe, em função da elasticidade e resistência da película. Todos os ciliados são heterótrofos. Mas existem os chamados paramécios verdes. Esses organismos, no entanto, não realizam fotossíntese. A cor decorre da presença em seu citoplasma de algas verdes unicelulares, que aí vivem em relação de mutualismo. O paramécio protege as algas e recebe os produtos da fotossíntese realizadas por elas. Apesar dessa fonte interna de alimento, os paramécios verdes complementam sua dieta ingerindo partículas orgânicas existentes no meio.
Além dos cílios e da complexa película, os ciliados possuem uma outra característica exclusiva do GLU. Dois tipos de núcleo. Um grande, chamado macronúcleo, e que está relacionado com as funções vegetativas da célula, e outro pequeno, chamado micronúcleo, relacionado com a reprodução. Enquanto a forma do micronúcleo é sempre arredondada, a do macronúcleo varia nas diferentes espécies. A forma e o número de núcleos por célula também é uma característica específica. O crescimento da população de ciliados nas épocas favoráveis, com a abundância de alimentos, é muito rápida. Esse crescimento populacional se deve à reprodução assexuada que ocorre por bipartição da célula. Essa forma de reprodução é comum nos unicelulares em geral, mas nos ciliados ela tem uma peculiaridade. A bipartição é dita transversal. Ela ocorre no plano transversal da célula, como mostra essa foto do paramécio analisado sob microscopia eletrônica de varredura. Mudanças no ambiente, como temperaturas baixas e redução de alimento, podem estimular a reprodução sexuada. Nos ciliados, ocorre um tipo de reprodução sexuada que é particular para o grupo, a conjugação. Sem que ocorra a formação de gametas, dois indivíduos se unem e uma ponte citoplasmática é estabelecida entre eles. Os ciliados, assim como outros unicelulares, parecem-nos à primeira vista organismos muito simples. No entanto, quando começamos a desvendá-los, percebemos como dentro da aparente simplicidade de uma célula, podemos encontrar estruturas e mecanismos elaborados. O estudo do mundo microscópico nos coloca diante de organismos e processos instigantes que naturalmente nos levam a fazer perguntas, muitas ainda sem respostas.